Olá, olá, boa tarde. Vamos falar um pouco sobre dor e sofrimento. E você diz, David, o que isso tem a ver com o meu inglês? Isso aqui não vai ser voltado diretamente ao aprendizado da língua inglesa, mas tem tudo a ver com seus objetivos, os obstáculos que você enfrenta para se tornar um Maven e alcançar a fluência no idioma. E vou também, no próximo vídeo que eu gravo em inglês, falar sobre isso. Então você já vai se preparando sobre isso, ficar ligado nesse assunto para quando você me ouvir falando inglês, já entender melhor do assunto. Então vamos lá. Eu li umas frases interessantes hoje no Instagram que disseram mais ou menos assim. Eu não lembro a frase exata, mas então vou parafrasear. Mas se eu não me engano, foram duas pessoas que tocaram nesse assunto. O cara que mencionei outro dia, que escreveu um livro, que agora eu não lembro o nome dele. Eu lembro o nome do canal dele, que é Resist Average. E o livro foi bastante interessante porque falava justamente sobre essa questão de disruption, né? De bagunçar as coisas na nossa vida. E o Ryan Holiday falou também sobre a questão de enfrentar os nossos obstáculos, né? O que ele disse? Que muitas vezes a gente não gosta da dor e do sofrimento que nós passamos. Ele diz, porém, a dor é a coisa que mais nos faz focar em algo em nossa vida. Eu, refletindo sobre isso, é verdade. Tem muitas coisas em minha vida que não gosto, que não estou satisfeito, dores que eu sinto. Não estou falando de uma dor física, uma dor de, né, uma coisa que você sente fisicamente, mas uma dor, aquele ponto que te incomoda, né? E essas coisas te façam focar no problema, né? É óbvio, né? Se você se cortar, se ferir, quebrar uma parte do corpo, quebrar a perna, o que acontece? Você sente a dor e a dor te faz fazer o que for preciso para resolver o problema. Se quebrar a perna, você não vai caminhar em cima da perna quebrada justamente por causa da dor que está sentindo. O que acontece? O cara tá correndo, jogando algum esporte e acaba torcendo o tornozelo. E aí ele vai lá, toma uma aspirina, né? Um anti-inflamatório, a dor passa. Então ele continua caminhando normalmente em cima do pé, que acaba irritando ainda mais e piorando a lesão. Então aquela dor, ela faz você focar naquilo que está te incomodando. Então a dor, apesar da gente não gostar dela, ela tem um efeito positivo de fazer da gente tomar a ação precisa, fazer o que for preciso para eliminá-la da nossa vida, aquela situação desagradável, aquela pessoa que está incomodando, seja lá o que for, se for um problema financeiro, tomar as ações necessárias, conseguir um emprego melhor, talvez você não tenha coragem de falar com seu patrão, mas você vai lá, cria coragem justamente por causa do problema que você está enfrentando e você conversa com o patrão para te dar um aumento, né? Ou enfim, o que você precisar fazer para resolver aquela situação. Então tem muitas coisas que a gente percebe de longe, mas a gente vai deixando de mão, né? A gente não faz o que for preciso para resolver o problema e para eliminá-la. Como diz a minha mãe, a gente é como um avestruz e esconde a cabeça na areia. Espera a tempestade passar, espera o problema se resolver e às vezes esse problema não se resolve, continua, persiste, vai piorando até que a gente não aguenta mais e aí a gente começa a sentir a dor e a gente vai lá e resolve. Então ele disse que a dor que a gente sente, apesar da gente não gostar, é uma
coisa boa, pois nos faz focar e fazer o que for preciso para resolver o problema. E sofrimento, ele tinha um outro ditado interessante sobre o sofrimento, que eu não lembro qual era. Eu acho que era mais ou menos que a gente não gosta de sofrer, mas que o sofrimento também tem esse efeito em nossa vida de nos aliviar e limpar. Eu queria lembrar exatamente como é que ele falou. Se eu achar o ditado, eu vou colocar aí na descrição abaixo do vídeo. E aí o Gary Vee também estava falando sobre essa mesma questão, né? A gente tem um problema em nossa vida e a gente sente a dor, e só quando sentimos a dor é que a gente vai lá e resolve. E esse é o problema com muitos alunos quando começam a aprender inglês. O cara bota na cabeça que precisa aprender é depois que ele sente a dor, depois que já passou por alguma situação que o incomoda. E né, todo mundo sabe que aprender inglês é importante, todo mundo sabe que um dia pode ser útil, sabe que é importante numa viagem para se comunicar, sabe que tem oportunidades de emprego para quem fala inglês, mas só toma uma atitude mesmo quando ele diz: não, eu perdi a oportunidade perdi uma bolsa, perdi a vaga de emprego porque a outra pessoa lá falava inglês e eu não falava. Então assim, não vejo isso como uma coisa ruim. Assim, eu tento motivar, incentivar as pessoas a aprenderem inglês, mas às vezes a pessoa não percebe a necessidade, sabe que é importante, até quer, mas não percebe a necessidade até que comece a sentir alguma dor em sua vida. Então era mais ou menos esse pensamento do dia, uma reflexão, eu pensando sobre mim mesmo, né? Tem umas coisas que eu tinha em mente, ideias que eu queria implementar e não fiz. E agora hoje eu vejo que isso já era para eu ter feito há muito tempo, mas né, não tinha aquela pressão, aquela necessidade. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo de inglês, que a gente acorda, levanta, né, a gente faz um plano, aí a gente senta, o plano é tudo feito bonitinho. O cara quase caindo da moto aqui na nossa frente, tava em cima da calçada e tentou descer e quase caiu. Então, falamos sobre isso ontem também, a questão do planejamento. A gente faz um plano bonitinho, a gente acorda de manhã pronto para sair e fazer o que for preciso do nosso plano. E aí começa a surgir as emergências, as coisas urgentes da vida. Em vez de focar aquilo que é importante, a gente acaba simplesmente apagando fogo. E acho que eu não comentei isso no vídeo de português ontem, mas falei no vídeo de inglês hoje que foi feita uma pesquisa. Quem falou isso foi o Eben Pagan. Eu não sei de onde ele tirou a pesquisa, mas o que ele comentou foi que foi feita essa pesquisa. Caçamba quase andando no meio da rua tentando fazer a dobrada aí. Então, nessa pesquisa disseram que as pessoas vão para o serviço, trabalham 8, 10 horas por dia. Mas quando fizeram análise daquilo que as pessoas fizeram que realmente importavam para o emprego, para o seu trabalho, apenas 2 horas do tempo no serviço era voltado para aquilo que realmente precisava fazer. As outras 6 a 8 horas era simplesmente tempo desperdiçado, porque as pessoas, né, são interrompidas, recebem ligação, surge uma coisa urgente que precisa sair correndo para resolver, e aí no final do dia acaba tendo feito pouca coisa do que era para ser feito. Então
A técnica do Eben é que você senta logo, as primeiras 2 horas do seu dia, foque naquilo que é importante. Se você quer ser um autor, escrever um livro, então escreva o seu livro pelo menos 2 horas por dia. Se você quiser criar um vídeo curso, então foca nisso nas primeiras 2 horas do seu dia. Seja lá, qual for o seu objetivo. Se você tiver aquilo como foco mesmo, não deixe que as outras coisas começam a te atrapalhar logo cedo. Vai lá, invista 2 horas de trabalho deep work, trabalho profundo. Faça aquilo que de uma forma bem focada, e aí começa somente depois dessas primeiras 2 horas. Aí você vai atender uma ligação, olhar o seu e-mail, entrar no Facebook, conversar com os colegas, fazer outra coisa. Mas dê esse privilégio a você mesmo de pelo menos 2 horas, é só chover para valer agora, pelo menos 2 horas focar, invista em você mesmo. Então, se seu objetivo for aprender inglês, então faça isso, tire pelo menos 2 horas por dia. As primeiras 2 horas, acorde mais cedo, ou no final do dia, tire um tempo que você pode investir um tempo aprofundado no aprendizado de inglês. Alright guys, essas são as minhas palavras de hoje. Y'all have a great day, God bless, and bye bye.